Hoje não temos a menor condição realmente de fugir do assunto que vai ser o grosso do nosso tempo aí. Presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, do PP, que pouco depois de estar com o governador do Maranhão, o comunista Flávio Dino, aliado do PT, e com o próprio advogado-geral da União, leia-se Dilma, José Eduardo Cardoso, tentou dar um golpe escancarado no processo de impeachment e tentou melar, então, a sessão que foi aprovada pelo STF, com a presença maciça de mais de 500 deputados e que resultou, então, na admissibilidade do processo de impeachment por 367 votos dos parlamentares que representam o povo brasileiro. Foi realmente um escândalo, pegou muita gente de surpresa, deixou muita gente preocupada, com razão, né? Porque mesmo que, como ficou claro depois, essa tentativa ridícula de golpe não iria prosperar, mesmo assim representa uma mancha enorme para o Brasil. Mais uma vez essa ideia de que somos uma republiqueta de bananas, que o PT vem, infelizmente, tentando emplacar no país. O Brasil já não era uma república sólida, com pilares muito resistentes, mas depois de 13 anos de PT aparelhando tudo e fazendo o diabo, realmente nós chegamos aí nesse estágio muito assustador em que o Partido dos Trabalhadores parece disposto a incendiar o Brasil inteiro, a fazer realmente qualquer coisa para o seu projeto de ficar no poder. Então, esse presidente insignificante, interino da Câmara, que agora desperta respeito e elogios, né, dos senadores petistas, tenta fazer uma palhaçada dessas. Essa que é a verdade. Né? Faltou só tentar anular o 7-1 na Copa do Mundo com a Alemanha. Foi realmente um escárnio. A gente fica na dúvida, porque a gente sabe que para um golpe desse tipo prosperar, basta a anuência de 1, 2 ou 3 pessoas poderosas no Senado, no STF, mas Renan Calheiros foi lá e puxou o tapete da turminha. Já podemos até imaginar aí um próximo artigo do humorista Fábio Porchat no Estadão, escrito fora Renan, fora Renan, fora Renan, mas 100 vezes. Né? Porque o que mais espanta nisso tudo é realmente a cara de pau, o duplo padrão, a hipocrisia desses petistas. Eu fiquei acompanhando a sessão do Senado pela internet e é um show de horrores ver os senadores petistas falando. E petistas e linhas auxiliares, como Vanessa Graziotin, do PCdoB. Né? A comunista que, de repente, começa a defender a Constituição e a democracia. Mentira, só se for cubana. Os petistas que até ontem cuspiam na cabeça do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de repente se mostrando chocados pela falta de respeito a um cargo tão importante quanto a presidência da Câmara. É esse nível de canalice a que chega o PT. É um nível que beira, se não entra na definição de psicopatia, definição psiquiátrica, científica. É uma coisa realmente bizarra. Enfim, os mercados, a Ibovespa chegou a cair 3%, agora está caindo apenas 1 e pouquinho. O câmbio chegou a desvalorizar bem, agora está ali perto de 3,50, Ibovespa ainda acima de 50 mil pontos. Mas fica, então, esse clima, essa sensação de que não dá para confiar muito nas regras do jogo no Brasil até a gente conseguir se livrar do PT de vez. Esse pessoal mostrou que está disposto realmente a tudo e ou o Brasil acaba com o PT ou o PT acaba com o Brasil. O PT deveria ter seu registro cassado. Nós não aceitamos partido nazista, nós não temos por que aceitar partido comunista e partido petista que faz isso aí com as nossas instituições. O PT não tem nenhum apreço, já cansou de demonstrar isso, pelo próprio regime democrático, pelas regras do jogo, pela Constituição. Logo, ele não pode fazer parte desse processo, desse jogo. É realmente uma coisa que fica registrado. Vimos muita opinião
acerca do que aconteceu, o absurdo jurídico que foi isso, o abuso de poder de um presidente interino que deveria também ter seu mandato cassado por quebra de decoro e abuso de poder. É um sujeito que não tinha competência e poder para a decisão que tomou. E fica visível, então, para todo mundo quem é o verdadeiro golpista nessa história. É o PT e esses aliados aí que a gente sabe que provavelmente, né, custa muito caro a adesão deles ao projeto golpista do PT. Outro assunto que eu queria comentar brevemente são as notícias de que Michel Temer estaria tendo dificuldade aí para montar uma equipe, né? Fica o recado aqui para o Michel Temer que colocar Henrique Meirelles na Fazenda apenas não resolve absolutamente nada. Nós precisamos de uma sinalização muito séria na direção de que o governo Temer será suprapartidário nesse aspecto e não vai sucumbir a esse jogo sujo de toma lá da cá, colocando em ministérios apenas por critérios políticos seus aliados e, ao mesmo tempo, não reduzindo significativamente a quantidade efetiva de ministérios no país. O escopo do Estado precisa ser diminuído. Se Temer achar que basta colocar Meirelles, um ou outro nome na equipe para resgatar a credibilidade e o investimento privado retornar, ele está muito enganado. E ele, querendo apenas o nome, o cargo de presidente da República no seu currículo vasto, né? Se for por essa linha, o Brasil está realmente frito, perdido. Eu espero que Michel Temer tenha a exata consciência do momento delicado em que o Brasil está colocado hoje e do seu papel histórico fundamental nesse processo. Se ele quiser escrever seu nome na história, ele precisa fazer algo muito mais do que contemporizar com todos esses partidos da base aliada de forma muito similar àquilo que vimos no governo Dilma. Não estamos enfrentando esse impeachment para continuar com mais do mesmo. Eu espero que Michel Temer tenha essa consciência e carregue esse fardo de ter que peitar esse modelo, mesmo que seja muito impopular. Ele tem que querer escrever seu nome na história, não colocar presidente da República em seu currículo por vaidade apenas. Outra notícia que eu vou aqui abordar rapidamente é a questão do acordo de leniência com a justiça, né, da empresa Andrade Gutierrez, da empreiteira, que deu bilhão. Realmente deu bilhão, e deu bilhão apenas em um acordo de leniência de uma empreiteira. Imagina quantos bilhões, quantas centenas de bilhões não dá realizar uma reforma séria que corte na carne e reduza os gastos públicos. Estamos falando aí de desperdício atrás de desperdício, roubalheira atrás de roubalheira, e o melhor exemplo para ilustrar isso é que uma empreiteira, entre várias que faziam tantas obras públicas, fez um acordo de multa de R$1 bilhão. Ela escreveu em vários jornais hoje uma carta pedindo desculpas ao povo brasileiro, reconhecendo seus erros e propondo algumas medidas. São medidas decentes, desejáveis, de maior transparência no trato da coisa pública, nas obras, mas não ataca a raiz do problema, qual seja reduzir o tamanho do Estado, o prêmio. Enquanto quase 40% do PIB transitar por Brasília, a tentação será praticamente irresistível e esse tipo de acordo espúrio por baixo do pano vai continuar vigente. O que nós temos que fazer é, sim, reduzir a impunidade, como a Operação Lava Jato tem feito, e reduzir o prêmio de quem consegue conluio, conchavo com o poder estatal. Isso só é possível com reformas liberais que diminuam o tamanho do governo. Na mesma linha, temos aí a expectativa de alguns analistas e de próprias agências de risco de que os esqueletos deixados pelo PT podem chegar numa conta conservadora a 200, 250 bilhões de reais e numa conta talvez mais realista
a 600 bilhões de reais. Mais de meio trilhão de reais. Isso são os esqueletos que o governo do PT foi escondendo nos armários e deixando por debaixo dos tapetes nessa gestão que parece infindável de 13 anos. Realmente é uma soma astronômica. Estamos falando de uma quantia, de uma magnitude sem precedentes. Nunca antes na história deste país vimos um partido, leia-se uma quadrilha, uma máfia disfarçada de partido, tomar o Estado brasileiro e causar um estrago tão grave, tão grande desse jeito, né? É PT realmente, perda total. O Brasil está indo para o buraco, está quebrado, em bancarrota, numa depressão, e ainda tem vários esqueletos que vão surgindo ao longo do caminho. Tudo isso obra do PT. Não é mole, não. Como eu disse, temos que acabar com o PT, inclusive caçando o seu registro de partido, ou o PT vai fazer de tudo para acabar com o Brasil. Já começou a usar o seu braço de militância ilegal criminosa, que eles chamam do eufemismo de movimentos sociais, já começou aí a ocupar o Palácio do Planalto, ocupar fazenda ligada ao Temer, tudo isso para achar que vai levar no grito, para intimidar, para pressionar, que é a linguagem do PT. É a linguagem que eles levaram, inclusive, para o Senado hoje, esperneando, batendo o pezinho, gritando, mas lá eles pelo menos não conseguem prosperar nesse show, nesse espetáculo, porque o presidente do Senado, justiça seja feita, Renan Calheiros, conseguiu guiar, tocar os trabalhos hoje de forma magistral, inclusive com umas tiradas irônicas fantásticas, como quando ele disse para a senadora comunista Graziotin que eu não entendia por que ela estava dizendo que não tinha a palavra se ela estava em cima do púlpito com a palavra alegando isso. É uma piada pronta, mas é uma piada sem graça, porque já cansamos. Cansamos do cinismo do PT, cansamos dessa cara de pau, dessa turma, dessa corja que fala em nome de lei, de constituição, de democracia, enquanto prega o modelo venezuelano, o modelo cubano e, como estamos vendo, faz de tudo para levar o Brasil nessa direção. Não passarão, não vai ter golpe, vai ter impeachment e vocês precisam se acostumar a essa nova realidade.